Então vamos lá testar o nosso conhecimento. Com base na política de sustentabilidade da UFMS, o princípio da legalidade refere-se à garantia de igualdade e participação de todos os interessados nas ações do programa UFMS Sustentável? Não, né? Não é o princípio da legalidade. O texto está ok, mas não se refere ao princípio da legalidade. Letra B, a efetiva participação da comunidade universitária nas ações do programa UFMS Sustentável? O texto está ok, mas não se refere à legalidade. Letra C, ao respeito aos marcos legais e regulatórios pertinentes, atuando em conformidade com as normas relativas às ações ambientais, sociais e de governança que promovam o desenvolvimento sustentável. Perfeito, foi isso que a gente visualizou quando a gente estudou o artigo 3º que trata de princípios. Letra D, ao incentivo do uso e aplicação do conhecimento científico e tecnológico produzido pela UFMS. O texto está ok, mas não é o que a gente busca referente ao princípio da legalidade. Letra E, a responsabilidade de respeitar os direitos humanos nas ações ambientais, sociais e de governança desenvolvidas pela UFMS. Novamente, o texto está ok, mas não é pertinente ao princípio da legalidade. Então, portanto, a resposta correta é a letra C, que se enquadra exatamente como a gente encontrou no artigo 3º, inciso 1º, tá bom? Avançando mais um pouco, a gente vê outra questão. Qual dos princípios abaixo está corretamente associado à transparência, controle e accountability, segundo o artigo 3º da Política de Sustentabilidade da UFMS? Letra A, estímulo e apoio à adoção de práticas responsáveis na área ambiental, social e de governança. Novamente, não está de acordo com o princípio da transparência. Letra B, observação do comportamento ético e promoção de mecanismos de combate à corrupção. Existe isso no artigo 3º, mas não é referente ao princípio da transparência, controle e accountability. Letra C, garantia do respeito à igualdade e participação nas ações do programa UFMS Sustentável. Não é o que a gente está buscando para a questão. Letra D, acesso à informação e divulgação ativa dos dados e informações ambientais, sociais de governança. Aquilo que eu disse sobre o porquê do valor da taxa de inscrição único. Deveria ter uma divulgação ativa da UFMS sobre a projeção de inscritos e por justificando o porquê de um valor único de 120. Não contraria a legalidade um valor de 120, mas, do meu ponto de vista, considerando a política de sustentabilidade, contraria os princípios que ele adota aqui em relação a transparência, controle e accountability e também o princípio da moralidade exposto lá no artigo 37 da Constituição Federal. E letra E, incentivo ao uso do conhecimento científico produzido fora da universidade para a gestão sustentável. Tá bom? Então, no caso aqui já está errado, não é fora da universidade. E aí, no caso, a letra D é a questão correta, tá bom? Que é o foco aí, transparência, controle e accountability. Avançando mais um pouco, nós temos o princípio da equidade e inclusão. Conforme o artigo 3º da Política de Sustentabilidade da UFMS, consiste em: letra A, garantir o respeito à igualdade de participação nas ações do programa UFMS Sustentável de todos os interessados, sem distinção de raça, cor, gênero, sexo, idade ou condições físicas, sem quaisquer formas de discriminação. Perfeito, foi o que a gente já visualizou, então a letra A é a alternativa correta. Vamos ver as demais aqui, mas a princípio a letra A está redondinho. Letra B, respeitar os marcos legais e regulatórios das ações ambientais e sociais que promovam o desenvolvimento econômico. Não, não é isso que a gente visualizou. Letra C, promover o comportamento ético apenas em ações sociais ligadas ao FMS. Não, né? A gente não viu que é apenas ligada ao FMS. Letra D, estimular a atuação individualizada aos setores acadêmicos no combate à corrupção. Também não se enquadra aí em relação ao princípio da equidade e inclusão. Letra E, valorizar apenas a participação estudantil no desenvolvimento sustentável. Sempre tem que ficar atento quando aparece a palavra apenas, tá bom? Apenas, exceto. Todos os casos, tem que sempre ficar atento aí com essas palavras que elas geralmente levam à questão errada, tá bom? Então, no caso, a alternativa correta fica letra A. Avançando, mais uma questão, a política de sustentabilidade da UFMS tem entre seus princípios a competitividade mercadológica. A gente não visualizou nada disso aqui, tá bom? Então, portanto, questão errada. Aí vamos agora para o artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º. A política de sustentabilidade da UFMS tem como finalidade a promoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança na universidade voltadas a desenvolvimento sustentável. Ok, então ele está falando aí a respeito da finalidade
da política de sustentabilidade. Ó. Promoção de boas práticas ambientais, sociais, de governança dentro do ambiente da universidade, voltados ao quê? Ao desenvolvimento sustentável. Tá perfeito? Então, vamos lá? Uma questão para a gente reforçar o nosso aprendizado. Quais das alternativas abaixo não se enquadra dentre as finalidades da política de sustentabilidade da UFMS? Letra A, boas práticas ambientais. Boas práticas ambientais, ok. Promoção de boas práticas rurais. A gente não visualizou especificamente rural, tá bom? A gente visualizou ambiental. Promoção de boas práticas sociais, ok? Promoção de boas práticas de governança, foi o que a gente visualizou. O que a gente não encontrou de maneira expressa boas práticas rurais é a letra B de bola, perfeito? Tá bom? Então, bem simples, o artigo 4º, novamente, vamos reforçar uma leitura aqui. A política de sustentabilidade da UFMS tem como finalidade a promoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança na universidade, voltadas a desenvolvimento sustentável. Beleza? E agora a gente vai para o artigo 5º, que trata aí dos objetivos. Os objetivos da política de sustentabilidade da UFMS são, inciso 1, implementar uma gestão sustentável na UFMS por meio do apoio e incentivo à incorporação do tema sustentabilidade aos programas, projetos, ações e processos da universidade, dentro dos limites técnicos, estratégicos, orçamentários e financeiros, e em consonância com a busca da melhoria contínua das práticas de gestão adotadas pela instituição. Tá bom? Então, um objetivo, implementar uma gestão sustentável, significa o quê? Que hoje não é 100%, mas se está buscando 100%. Então, todo dia, né, sempre vai ser feita uma análise para verificar o que pode ser melhorado. Então, quando se faz uma crítica no sentido, está colocando exclusivamente no município de Campo Grande, está colocando o prazo para impugnação do edital muito curto, desobedecendo o princípio da razoabilidade, né, não respeitando feriados, são informações importantes para serem capturadas e corrigidas, tanto, né, se possível, no próprio processo, quanto nos futuros processos. Então, implementar uma gestão sustentável por meio de apoio e incentivo à incorporação do tema sustentabilidade aos programas, projetos, ações e processos da universidade, dentro dos limites técnicos, estratégicos, orçamentários e financeiros. Um ponto importante: quando se quer dar uma desculpa imediata, fala assim, não tem orçamento, não tem recurso financeiro. Só que você tem que lembrar que a responsabilidade social, o foco do desenvolvimento sustentável, ele custa além do valor comum. Então, naturalmente, você vai gastar um pouco mais que fazer o básico. Então, naturalmente, sempre você tem que ter em mente que ou você decide fazer um pouco mais buscando a responsabilidade sustentável, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, ou você busca economizar, tá bom? Então tem que ficar atento em relação a isso. Mas aqui ele fala assim, dentro dos limites técnicos, estratégicos, orçamentários e financeiros. Quando a gente estuda a ordem social e os direitos sociais, você aprende lá no direito constitucional sobre o princípio da reserva do possível, ou o princípio da reserva do financeiramente possível, onde o Estado tenta utilizar esse instrumento para falar, eu não consigo oferecer um direito do cidadão ao próprio cidadão em decorrência da ausência de recursos financeiros. Só que ele não pode, o Estado não pode se apegar apenas a essa ausência de recursos para não entregar determinado direito ao cidadão. Ele tem que dar um jeito de contornar essa ausência de dinheiro e entregar, né, determinado direito ao cidadão. Então, muito cuidado em relação a esse tipo de desculpa na prática. É claro que a UFMS quer evoluir, ela criou essa política de sustentabilidade porque ela quer evoluir em sua gestão, só que ela também já colocou aqui no próprio texto, né, uma estratégia para, dentro do possível, colocar aí, né, uma justificativa como ausência de recursos orçamentários ou ausência de caixa, tá bom? Então ele coloca aqui, dentro dos limites técnicos, estratégicos, orçamentários e financeiros e em consonância com a busca da melhoria contínua das práticas de gestão adotadas pela instituição, tá bom? Então sempre você, como cidadão, como usuário, né, sempre tem que olhar as situações que acontecem no dia a dia com um olhar crítico e sempre sugerindo situações, né, sugerindo ideias para que se melhorem os processos, tanto os atuais quanto os próximos, tá bom? Então, implementar uma gestão sustentável na UFMS, isso é um objetivo. Inciso 2,
fomentar e promover a cultura da sustentabilidade na comunidade universitária, formando cidadãos com um olhar dedicado ao desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável é incentivar, ou seja, fomentar e promover a cultura de sustentabilidade. E, naturalmente, é identificar processos que precisam ser melhorados. E aí, naturalmente, implementar uma gestão sustentável. Então, quando você visualiza aqui o professor comentando a respeito de pontos que precisam ser melhorados, você está vendo aqui, ó, fomento e promoção à cultura da sustentabilidade, formando cidadãos com olhar dedicado ao desenvolvimento sustentável, tá bom? Lembrando que desenvolvimento sustentável envolve também os ODS, então já serve como um referencial para você buscar o que deve ser melhorado, tá bom? Inciso terceiro, promover a educação socioambiental nas atividades da UFMS. Inciso quarto, promover condições para a proteção da saúde e da inclusão dos membros da comunidade universitária e a qualidade do ambiente da instituição para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e de estudo, refletindo no desenvolvimento pessoal e profissional. Tá bom? Então você visualiza aí que o foco é sempre evoluir em relação a toda a comunidade universitária, tá bom? Inciso 5. Adotar e aperfeiçoar padrões sustentáveis de contratação por meio da inclusão de critérios socioambientais nos editais de licitação para aquisição de bens permanentes, de consumos, de serviços e de obras. Então, quando você visualiza um pouquinho mais aí a respeito da parte interna da UFMS, você vai visualizar que ela divide em eixos temáticos, e alguns dos eixos temáticos aqui envolve o item 10, né? Quando a gente vai falar de contratação, a gente envolve o item 10 dos ODS, que é redução de desigualdades, e é aquilo que a gente já falou num ponto importante lá da implementação. Quando a gente vai implementar uma gestão sustentável, a gente já sabe que a gente naturalmente tende a gastar mais que o comum. Por quê? Porque a gestão sustentável vai precisar de um olhar um pouco mais amplo. E aqui ele fala, ó, adotar e aperfeiçoar padrões sustentáveis de contratação por meio de inclusão de critérios socioambientais nos editais de licitação para aquisição de bens permanentes, de consumo, de serviços e de obras. Então ele coloca lá num eixo temático a inclusão do item 10 dos ODS, que é redução de desigualdades. Então, naturalmente, a tendência é gastar um pouquinho mais. Só que, novamente, na prática, ele colocou o item 10, quando a gente fala de contratação, ou seja, publicação de editais. No entanto, no concurso técnico administrativo e educação da UFMS de 2025, ele centralizou a prova apenas na cidade de Campo Grande. E se, né, você fala assim, coloca nas cidades do interior, vai falar assim, ausência de recursos orçamentários e financeiros. O edital veio dessa forma. É só fazer um aditivo no contrato e faz o ajuste, como eu disse. Tem que fazer essas adaptações orçamentárias e financeiras, já que você quer atingir, né, o desenvolvimento sustentável e permitir que mais pessoas participem do processo através, né, das reduções de desigualdades. Inciso 6. Adotar práticas sustentáveis que envolvam toda a comunidade universitária para a racionalização e eficiência de recursos e do uso de materiais e serviços. Novamente, pessoal, racionalização e eficiência de recursos. Isso não significa economizar ao extremo, significa potencializar a produção de determinados materiais e não necessariamente comprar tudo pelo preço extremamente mais barato, que se você for analisar, nem tudo que é barato é de boa qualidade, tá bom? Então, adotar práticas sustentáveis que envolvam toda a comunidade universitária para a racionalização e eficiência de recursos e dos usos de materiais e serviços. Por isso que você vai verificar, às vezes, nas paredes da própria instituição, você vai visualizar, desligue a luz ao sair, né? Também lá, desligue a torneira, economize água. Você visualiza essas práticas sustentáveis aí para conscientizar toda a comunidade universitária da melhor utilização desses materiais. 7. Promover e viabilizar meios para a cooperação, a integração e intercâmbio da UFMS com instituições públicas, privadas e sociedade que contribua para o desenvolvimento sustentável. Então, novamente, quando a gente fala de objetivos, a gente está falando sempre de alguma coisa para o futuro. Então, promover e viabilizar meios para a cooperação. Se hoje não existe, vamos
realizar em breve. Se já existe, vamos aprimorar, tá bom? Inciso 8º, incentivar o ensino, a pesquisa, a extensão, o empreendedorismo e inovação, que contribuam para o desenvolvimento sustentável, sendo a utilização da UFMS preferencialmente como campo de aplicação. Então, a UFMS incentiva que a UFMS seja o campo de aplicação dessas ideias, né? Do ensino, da pesquisa e da extensão, do empreendedorismo e da inovação, mas não coloca como ambiente exclusivamente a própria UFMS. Ele permite que outros locais também sejam, né, campo de aplicação, mas ele sugere que preferencialmente a UFMS seja o campo de aplicação, tá bom? Avançando, nós temos aí o 9º, que diz o seguinte: garantir a gestão dos resíduos sólidos da UFMS de forma ambientalmente adequada, com a inclusão e atenção à responsabilidade compartilhada, tá bom? Então, resíduos sólidos é um ponto que é muito visível quando a gente fala de responsabilidade ambiental, só que a política aqui não trata só de ambiental, trata de ambiental, social e de governança. Então, aqui a gente vai visualizar mais adiante a política relacionada a resíduos sólidos, beleza? Inciso 10, relacionar as ações do desenvolvimento sustentável relacionadas na universidade com os ODS. Então, você viu aí que ele fala que as ações da UFMS devem estar relacionadas com os ODS. Então, quando eu falo de objetivo, é tudo para o futuro, né? Então, o fundamento é hoje, presente, e o objetivo é para o futuro. Então, os objetivos da política de sustentabilidade da UFMS são, então ele vai lá colocando ações que precisam ser desenvolvidas para que a política de sustentabilidade aconteça. Um ponto importante para concurso, pessoal, é quando fala objetivos, você deve naturalmente relacionar a verbos. Então, se você reparar aqui, relacionar, garantir, incentivar, promover, adotar, promover, implantar, fomentar, promover. Então, você reparou que quando fala de objetivos, você vai encontrar verbos nos incisos. Por quê? Porque eles indicam ações que precisam ser realizadas. Um ponto importante, a dica que eu estou passando é, falou objetivo, você lembra de futuro e coloca um verbo aí para, né, representar esse objetivo. Só que você tem que ficar atento. Se a banca ela for simplesmente copiar e colar, né, que a gente chama de banca preguiçosa, copia e cola ali, você já tem a resposta da sua questão, caso, né, só tenha uma alternativa com verbo. Mas se a banca for um pouquinho mais exigente, ela vai mudar, né, ela vai manter ainda como uma coisa para o futuro, como um objetivo, mas não vai deixar apenas verbo no início de cada alternativa, tá bom? Vamos lá. Qual das alternativas representa um objetivo da política de sustentabilidade da UFMS? Então aqui, você viu que tudo começa com verbo. Beleza, agora o foco é descobrir qual deles é um objetivo. Reduzir gastos com energia? A gente não falou de reduzir gastos com energia. Adotar padrões sustentáveis de contratação? Opa, a gente visualizou isso, padrões sustentáveis de contratação. Aumentar o número de cursos na área ambiental? Também a gente não visualizou. Letra D, cumprir exigências do MEC? Também a gente não visualizou isso na política de sustentabilidade como objetivo. Então, portanto, letra B é a alternativa correta. Tá bom? Próxima questão. São objetivos da política de sustentabilidade da UFMS. Letra A, incentivar apenas o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente visualizou que quando aparece apenas, tem que ficar atento. E a gente já visualizou que não é só isso o objetivo da política de sustentabilidade. Então, a letra A está incorreta. Letra B, garantir a gestão dos resíduos sólidos sem atenção à responsabilidade compartilhada. Não é sem a atenção, tá bom? É com a atenção à responsabilidade compartilhada. Então, letra B, tchau. Letra C, promover a educação socioambiental nas atividades da UFMS. A gente visualizou isso aí como objetivo. Letra D, relacionar as ações na universidade com o PDI. Não, a gente não visualizou isso. A gente visualizou que é relacionar as ações da universidade com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá do inciso 10 do artigo 5º. Letra E, adotar práticas sustentáveis sem envolver toda a comunidade universitária. Ao contrário, a finalidade é envolver toda a comunidade universitária, chamar cada vez mais para que as pessoas tenham consciência da responsabilidade socioambiental, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta, a letra C de casa. Mais uma questão. A política de sustentabilidade tem por objetivo incentivar o ensino, a pesquisa, a extensão, o empreendedorismo e a inovação,
que contribuam para o desenvolvimento sustentável, sendo a utilização da UFMS preferencialmente como instrumento, né, para acontecer isso, extensão do acontecimento disso, objeto, campo de aplicação ou finalidade. A gente visualizou que é preferencialmente como campo de aplicação a própria UFMS. Então, portanto, a alternativa correta, a letra D de dado. Mais uma questão. A política de sustentabilidade da UFMS tem como um dos seus objetivos fomentar e promover a cultura da sustentabilidade na comunidade universitária, formando cidadãos com um olhar dedicado ao desenvolvimento sustentável. E, certo ou errado, a gente visualizou isso já. Então, portanto, a questão está correta. Simplesmente baseado aí na política de sustentabilidade da resolução 260 do Conselho Diretor. Certo, pessoal? Então, encerramos nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula aí. Valeu, até mais!